Fala galera, vamos lá para uma aula muito massa, sensacional. Começamos hoje estatística, parte 1, primeira parte. Para eu te explicar o que é estatística, né? Estatística nada mais é do que tabular os dados, saber trabalhar com os números, coletar dados, passar essas informações. Para ter ideia, a origem de estatística, a palavra estatística vem de status, que é de estado. Tem indícios de até 3.000 anos antes de Cristo, o Estado já fazia o censo, fazia essa tabulação de dados para saber quantas pessoas tinham, eles tinham que taxar os seus impostos, então ele tinha que ter controle. Então a estatística ela é muito, muito antiga, tá? Muito antiga mesmo. E a forma de trabalhar com esses dados e apresentar os dados são várias. Eu posso te apresentar gráficos, eu posso te apresentar tabelas. E quando eu falo em gráfico, eu vou te mostrar aqui alguns tipos de gráfico, tá? Uma das coisas mais importantes do gráfico é você olhar a legenda. Olha a minha legendinha aqui, ó. Por exemplo, dei um gráfico, mostrei um gráfico. Países mais populosos do mundo em milhões de habitantes. Então aqui ele está me falando quais são os países e a quantidade de milhões de habitantes que existem em cada país. Legal. É gráfico por colunas, né? Por colunas. E aqui eu trouxe outro gráfico, ó. Aqui é uma figura poligonal. Ele vai me dando os pontos e vai me dizendo aqui, por exemplo, a data e unidades financiadas em milhares. Ah, a letrinha tá muito pequenininha, não tô enxergando. Calma, é só para te mostrar exemplos. Uma das que mais caem também são os setores circulares, ou conhecido como a boa e véia pizza! Em forma de pizza. Essa aqui, por exemplo, ele está me dizendo consumidores de bebidas alcoólicas, homens e mulheres. Azulzinhos são os homens e rosinhas as mulheres. Quando cai setores circulares, é tradicional o cara perguntar, por exemplo, qual é o ângulo central. É só você ver. Se fosse 100%, o ângulo seria 360 graus. Ah, mas os homens representam 80%. Faz a regrinha de 3. Tranquilinho, tranquilinho. Massa! E sabe que é muito fácil de lidar com os números, né? E existem muitas empresas especialistas nisso e ela consegue publicar uma informação sem mentir, só que induzindo para o lado que ela quer. Quer ver? Vou inventar um caso, tá? Digamos que a gente queira escolher uma pessoa para ser a presidente da sala. Tem, sei lá, 30 pessoas, das quais... vamos colocar 100 pessoas para ficar fácil de fazer conta, tá? Das 100 pessoas, a gente fez as votações, 90 anularam, 90 protestaram, falaram, não quero essas pessoas. 8 pessoas votaram para o candidato A e 2 pessoas para o candidato B. Você entendeu? 100 pessoas, 90 anularam seus votos e 10 pessoas apenas votaram. 8 para o candidato A e 2 para o candidato B. E eu vou apresentar os dados. Olha como é que eu posso apresentar isso. Tivemos apenas 8% favorável ao candidato A. O que não é mentira. Foram 8 pessoas que votaram no A de um total de 100 pessoas. Apenas 8% votou o candidato A. Então, foi pouco favorável para o A. Mas eu também poderia falar, pegando exatamente esse exemplo, que 80% dos votos válidos, porque quando o cara anula, não entra como voto válido, então dos votos válidos foram 10, 8 foram para o A, 80% dos votos válidos optaram pelo A. Olha só como muda a forma de enxergar. Então, perceba que os dados são exatamente os mesmos. São 100 pessoas, 90 anularam, e 8 pessoas o candidato A e 2 pessoas o candidato B. Você percebe como ele é fácil de trabalhar? Eu ainda poderia falar que 90% dos candidatos rejeitam, 90% dos eleitores rejeitam os 2 candidatos. Eu posso falar bem do A, posso falar bem do B, posso falar mal dos 2, bem dos 2. Então, a forma de trabalhar, de entregar os dados, ele é muito fácil de induzir. Então tome cuidado quando você vai ver as suas pesquisas, tá? Leia os dados, mas tente enxergar de uma forma macro esses dados, tá bom? Mas só para você ver como é fácil de trabalhar com os números, né? Vamos fazer uma questãozinha aqui de gráfico para você ver. Enem adaptado.
Alguns brasileiros têm o hábito de trocar de carro a cada 1 ou 2 anos. Quem não gosta de trocar de carro, né? Pena que é caro. Mas essa prática nem sempre é um bom negócio. Na verdade, quase sempre é um ruim negócio. Pois o veículo desvaloriza com o uso. Uma pessoa realizou uma pesquisa sobre o valor de mercado dos dois veículos X e Y. Colocou os resultados obtidos em um mesmo gráfico. Se ele escolherá... vou colocar o gráfico aqui para vocês. Se ele escolherá um dos dois modelos para comprar 0 km e revender daqui a um certo tempo, analise o que for correto. Perceba o carro Y, valor 0 km, R$55 mil. Ele vai caindo, depois de 14 anos, ele vale um pouquinho mais de 10 mil. Já o carro X, 0 km, R$30 mil, e depois de 14 anos, ele vale um pouquinho mais do que 20 mil. Legal? Então, um está um pouquinho mais de 15 mil e outro está um pouquinho mais de 10 mil. E perceba, pelo gráfico eu já consigo ver algumas coisas. O carro Y, ele teve uma desvalorização gigantesca. Ele era 55 mil, parou lá em perto de 10 mil. Já o carro X começou em 30, parou ali perto de 15. Então, a desvalorização do carro X é muito menor do que o carro Y. Eu não sei o que ele vai perguntar, mas eu consigo visualizar fácil essas coisas, né? Essas informações. Aí vamos lá, item A, ele falou assim, ó, daqui a 4 anos, ó, tempo de uso em anos, 4, fica ligado nisso, porque ele fala assim, daqui 1 ano, e você vê o tempo está em meses, aí daqui 1 ano seria em 12 meses. Fica atento a esses detalhes, tá? Leia a legenda, olhe o eixo X, olhe o eixo Y, veja o que ele está me informando. Normalmente, a maioria dos erros dos alunos em questões assim é porque ele não leu a legenda. Então é só ter atenção que os dados estão ali, ele tem que me dar os dados. Aprender a ler só. Daqui a 4 anos, X igual a 4, o veículo X terá um valor de venda maior que o veículo Y. Então daqui a 4 anos... Aqui está o nosso veículo X, 25 mil reais, e aqui está o nosso veículo Y, 35 mil reais. Tá lá, ó, 35 e 25. Ele falou que o X terá um valor de venda maior que Y. Não, é o contrário. É o Y que tem um valor maior. Então, falso. Letra B. A letra B ele fala que daqui a 4 anos, lá mesmo, o veículo X terá uma depreciação maior que o veículo Y. Depreciação é uma desvalorização, né? Gente, dá uma olhada na desvalorização do veículo Y. De 55 mil reais, ele caiu para 35 mil reais. Perdeu 20 mil. Já o veículo X, de 30 mil, ele caiu para 25 mil. Ele perdeu só 5. Então, a desvalorização, a depreciação maior foi do veículo Y e não do X. Ele falou que o X teve uma depreciação maior. Falso. Foi claro? Item C. O item C, ele falou assim, ó, se ele planeja vender o veículo daqui a 8 anos, é indiferente optar por X ou Y, pois os valores serão iguais. Daqui 8 anos, perceba que os preços estão se cruzando aqui, um pouco depois do 8. Então, antes do 8, o Y ainda está acima do X. Portanto, falso. Beleza? Letra D. Se ele planeja revender daqui a 6 anos, então aqui, daqui 6 anos, economicamente é mais rentável optar pelo carro Y. Daqui a 6 anos, o que muita gente vai pensar? O Y está mais caro, então economicamente é melhor mesmo. Para! Economicamente, o veículo Y, daqui a 6 anos ele está aqui, né? Ali um pouco abaixo dos 30 mil, mas o cara pagou 55 mil. O carro, ele perdeu quase a metade do seu valor. Enquanto que o veículo X, depois de 6 anos, olha aqui, ó, ele tá um pouquinho abaixo dos 25 mil. Ele pagou 30, a desvalorização dele foi muito menor. Então, economicamente, vale a pena o Y? Não, tá doido? Economicamente vale o X, né? Daí por que alguém compra o Y, então? Porque o sonho do cara, rapaz, deixa ele comprar. Mas ele vai perder dinheiro. Isso é verdade, vai perder.
Item E, que eu tô imaginando que seja verdadeiro, né, gente? Porque até agora foi tudo falso, né, gente? Não deveria ter te falado isso, né, gente? Em quaisquer condições de revenda apresentadas no gráfico, ele terá menor depreciação escolhendo o modelo X. Verdade. Perceba que a linha de decrescimento, de depreciação, ela é muito menos acentuada no X do que no Y. Então, em quaisquer condições de revenda, vale a pena se pensar em valores, né, economicamente, vale a pena o X. Verdade. Gabarito, então, letra E. Percebeu como é fácil de analisar os dados olhando o gráfico? Então, é só ficar atento, tá? Pois bem, agora feito isso, eu tenho que te ensinar 3 coisinhas. Uma coisa chamada moda, média e mediana. Primeiro eu vou ensinar a média aritmética simples, moda e mediana, e depois eu vou dar uma desbravada no assunto médias, porque esse assunto é sensacional. Pois bem, deixa eu comentar os 3, tá? Média, mediana e moda. São as medidas de tendência central. Central, cara, tá no meio, central. A média, a moda e a mediana. Pensa bem. Média é aquilo que você já sabe calcular desde que você estava no colégio. A tia ainda nem tinha ensinado média para você, mas você já sabia. Porque você queria saber quanto que você tinha que tirar na última prova para passar direto, não era? Não era? Direto, a galera faz isso. Quero saber quanto é que eu tenho que tirar na última prova para passar direto. Aí cadê ela? Vai fazer a média. É somar as notas e dividir por quantos tem. Ainda tiveram aqueles que tiveram a sorte de ter pesos. O trabalho tem peso 2 e a nota tem peso 8. Aí vem a tal da média ponderada, que daqui a pouquinho eu vou comentar sobre isso, não é? Pois bem, média todo mundo sabe que é a ideia de somar tudo e dividir por quantos tem. Nossa média aritmética. Mediana. Mediana nada mais é do que o magrão que está na posição central. Claro que depois que eu fizer o meu rol, o que é rol? É colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Mas quando você coloca os valores em ordem crescente, o magrão que está bem no meio, ele se chama mediana. E a moda? Moda é só pensar o que é moda. Moda nada mais é do que o que mais apareceu. Ah, essa camiseta azul aí tá em moda, né? Tá, tô vendo todos os professores usando, né? Aham. Por que tá em moda? É o que mais apareceu. Então, aquilo que mais aparece é o que está em moda. Então, no rol, quando eu tenho os dados, é só você olhar o número que mais apareceu. Esse sim vai ser a nossa moda. Beleza? Então, vamos lá. Rol, já te falei, é a organização em ordem crescente. Aqui eu peguei uma sequência de números, ele não é meu rol, tá vendo? 1, 7, 3, 0. Fazer o rol é colocar em ordem crescente ou decrescente. Só isso. Se 1 apareceu 3 vezes, coloque 1 3 vezes. Não tem como fugir disso. Massa. Então vamos lá. Mediana. Mediana, te falei, é o magrão que tá bem no meio. Tem aquele cara que ele gosta de fórmulas. Eu vou te dar a fórmula. Para você calcular a posição da mediana, sabe o que você faz? Você pega quantos termos tem, soma 1 e divide por 2. É, só isso. N mais 1 sobre 2. Eu vou te dar um exemplo, tá? Aqui está uma sequência de números. Para calcular a mediana, preciso do rol. Perceba que aqui eu estou desconfiado que é esse 1 aqui, tá vendo? Por quê? Sobram 3 para lá e 3 para cá. Então 1 é o cara que está bem no meio. Então a mediana é ele. Acabou. É só isso a mediana. Ah, é. Aham. Só que às vezes o cara me dá um rol tão grande com 180 dados, 257 valores. E aí eu não vou ficar olhando. O cara vai. Aqui achei o cara. O cara vai lá e quer meter o dedo no meio e enxergar o cara. Calma. Tá ali a minha formulinha justamente para fugir disso. N mais 1 sobre 2. Ponto. Vamos ver? Quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. São 7 termos. Você vai pegar o 7, soma 1 que deu 8, divida por 2 deu 4. Ah, a ideia mediana é 4. Não, a mediana é a posição 4. Aí você vem 1, 2, 3, 4. Pronto, tá aqui a mediana. É 1. Fácil, né? Mas eu tô com uma dúvida. E se eu tivesse um númerozinho a mais? Olha ali, eu tenho um número a mais. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos.
Para eu descobrir quem é a posição da mediana, eu pego o n, que é 8, soma 1, que vai dar 9, e divida por 2. 9 dividido por 2 é 4,5. Ah, ideia, como é que é a posição 4,5? 1, 2, 3, 4,5. Ele está entre 1 e 3, né, Dé? Aham. Ele está entre 1 e 3, né, Dé? Aham. Então, para você pegar a mediana, sabe o que você vai fazer? Você pega o 1, pega o 3 e faz a média. 4,5 está bem no meio, então você vai pegar 1 e 3 e fazer a média. 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. A mediana desse rol é 2. Com isso, eu já consigo inventar questões lindíssimas, teóricas. O cara fala assim, ó. A mediana é o valor que está na posição central, beleza? Toda mediana pertence ao rol. Toda mediana pertence ao rol. Perceba? Esse rol aqui, a mediana está ali sim. 1, ele pertence ao rol. Mas esse de baixo, lembra que a mediana deu 2, né? Porque a posição 4,5 ficou entre o 4 e o 5. Entre o número 1 e o número 3. Entre a posição 4 e posição 5. Então tem que pegar 1, o 3 e fazer a média. Então nesse caso a mediana deu 2. O 2 está aqui? Não está. Então a mediana sempre pertence ao rol? Não. Porque ele pode ser alguém que está no meio que eu tenho que fazer a média. Foi, beleza? Legal, vamos continuar. Moda. Moda é o cara que mais apareceu? O meu evento, o meu rol, ele pode ser unimodal, quando tem só uma moda, bimodal, trimodal, ou poli ou multimodal, tanto faz. Quando tem mais do que 4 modas, beleza? Dá uma olhada aí. 17301. Vamos fazer o rol para ficar bonitinho. Diga para mim, qual foi o número que mais apareceu? Qual foi o número que mais apareceu? Quem? Isso, 1. O que isso quer dizer? Que a moda aqui é 1. Agora, quer ver outra pergunta? Qual é a frequência? A frequência dessa moda? A frequência é 3, porque ele apareceu 3 vezes. Foi fofo? Quero mais um. Você pode dizer para mim quem é a moda aqui? A ideia foi o 1 e o 7 que apareceram. Então eu tenho 2 modas. Evento bimodal. Quem é a moda? 1 e 7. Agora toma cuidado com isso aqui. Apareceram 2 1s, 2 7s e 2 9s. A minha dúvida é, moda é todo mundo ou não é ninguém? O que você acha? A moda é todo mundo ou ninguém? Ninguém! Para que seja moda, para que esteja em moda, ele tem que se destacar em relação aos outros. Ele tem que aparecer mais vezes do que outros. Então aqui todo mundo apareceu a mesma quantidade. Então você não tem moda. Evento amodal. Aqui nós temos 2 modas. Evento bimodal. Aqui eu só tenho uma moda. Evento unimodal. Você percebeu como é fácil? Moda já entendi, mediana já entendi, média já sei calcular. Esses caras aparecem demais no Enem. Vivem caindo no Enem. Moda, média e mediana. Legal. Curti. Para isso, vamos fazer agora uma questãozinha. Olha lá. As notas de um candidato no vestibular foram as seguintes. 7,5 em língua portuguesa. Ruim, hein? 9 em redação. Se for 9 de 10, tá bom. 7,8 em língua estrangeira. 7,5 em geografia. Você consegue mais. 6,2 de biologia. Você consegue muito mais do que isso. 9,8 em matemática. Você vai conseguir mais do que isso. 9 em física, boto mais fé em você. 5 em história, você arrebenta. 9,3 em química. Aí eu quero saber qual é a nota média, qual é a nota mediana e qual é a nota modal. Vamos lá? Lá vou eu, tá? Para calcular, ali estão as notas, né? Todas elas ali, destaquei para você. Para calcular a média, você simplesmente soma todo mundo e divide por quantos tem. Acabou! Não tem segredo a média. Então, somei todas as notas e dividi por 9, porque são 9 notas. Faz continha, minha média deu 7,9. Simbologia mundial, a barrinha em cima, X com a barrinha em cima, quer dizer média. Vamos para o rol, colocar os valores em ordem crescente para eu trazer para vocês a mediana e a moda. Tá lá, arrumei e cheguei no 9,3. Você pode dizer pro Dedé quem é a mediana? Eu acho que dá para ver ali no olho, né? Você acha que a mediana é esse aqui? Não,
Não, não. Pode ser. Tem 4 notas para trás e 4 notas para frente. Achei, 7,8. Ah, e daí eu não gosto de ir no olho. Dá para fazer a conta? Claro que dá. Quantas notas nós temos ali? 9, né? Então você pega 9, soma 1 e divide por 2. 9 mais 1 dividido por 2. Era para aparecer a continha, não apareceu, tá bom, gente? Não tem problema. 9 notas mais 1 vai dar 10, dividido por 2, 5. Então a minha posição, 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui o 7,8. E a moda, o cara que mais apareceu, foram esses dois aqui, né? O 7,5 e o 9. Ele é um evento bimodal. Fui claro? Repetindo, média, soma todo mundo e divide por quantos tem. Mediana, o cara que está na posição central, pega a quantidade de termos, soma 1 e divide por 2. E a moda é o que mais apareceu. Quem mais apareceu foram aqueles dois, então ele é um evento bimodal. Massa, tranquilo, né? E quando cai isso, acredite, é um diferencial absurdo. Porque não é todo mundo que estuda isso aí, não. Não é todo mundo. Então tomara que caia na sua prova. Tomara, tomara, tomara. Agora, eu quero te ensinar algumas coisinhas diferentes, tá? Porque quando cai, são pouquíssimos livros didáticos, materiais didáticos que trazem esse conteúdo aqui. Esse cara se chama Harmônico Global. Ele é bem simples. Olha qual é a ideia. Baiano escreve um quadro completo em apenas 3 minutos. E o Dé, como ele já é mais lerdinho, ele para escrever todo o quadro, ele leva 6 minutos. E se os dois juntos começarem a escrever no mesmo quadro, digamos que um venha de um lado, outro do outro, em quanto tempo completariam o quadro todo? Sabe o que todo mundo pensa? Ah, um leva 3 minutos, ou leva 6 minutos, os dois juntos só fazer a média. 3 mais 6 vai dar 9, dividido por 2, 10, vai ser 4 minutos e meio. Mas não faz sentido ser 4 minutos e meio. E eu vou te falar o porquê que não faz sentido, tá? Pensa o Baia sozinho, ele leva 3 minutos. Se eu ajudar ele, como é que vai virar 4 minutos e meio? Você concorda que ele sozinho ele preenche o quadro em 3 minutos? Se ele vem de um lado, eu vou do outro. É claro que o tempo ele tem que ser menor do que 3 minutos. Eu não sei quanto vai ser, mas é menor. Então olha como é fácil fazer essa continha. É assim, ó. O meu harmônico global, ele fica... Você vai fazer valor 1 vezes valor 2 dividido por valor 1 mais valor 2, caso os dois estejam se ajudando. Porque ele poderia ter falado que o Baia, ele vem preenchendo o quadro e eu venho atrás apagando o quadro. E aí ele vai, eu vou apagando, ele vai preenchendo, chega uma hora que preenche tudo. E aí quer dizer que agora eu estou ajudando ele ou atrapalhando ele? Atrapalhando. Então, se tiver atrapalhando, você vai ficar valor 1 vezes valor 2 dividido por valor 1 menos valor 2. Claro que aqui embaixo você vai fazer o maior menos o menor para o resultado não ficar negativo, tá? Mas para ter certeza que não dê cagadinha, eu vou lá e coloco o módulo. Então aqui quando eles estão se ajudando... E aqui, quando eles estão se atrapalhando. É muito comum cair isso. Aqui eu inventei os dois escrevendo no quadro. Mas sabe o que eu poderia fazer? Eu tenho uma piscina, liguei a torneira 1 e liguei a torneira 2. A torneira 1 leva 3 horas para encher a piscina. A torneira 2 leva 6 horas para encher a piscina. As duas juntas estão se ajudando. Ou, liguei a torneira 1 e esqueci o ralo aberto. A torneira leva 3 horas para encher a piscina. O ralo leva 6 horas para esvaziar a piscina. E eu liguei a torneira e o ralo está aberto. Os dois estão se ajudando ou se atrapalhando? Se atrapalhando. Perceba? Então, se estiver se ajudando embaixo, você soma. Se estiver atrapalhando embaixo, você subtrai. Vamos ver essa continha aqui? Então, o resultado ele vai ficar... Baia leva 3 minutos e Dé leva 6 minutos, né? Então, em cima fica 3 vezes 6. E embaixo, 3 mais 6. 3 vezes 6 vai dar 18. Embaixo, 3 mais 6 vai dar 9. Resultado, 2 minutos. Olha que facinho. Olha que fácil que é fazer essa conta. Então, em 2 minutos, nós dois juntos preenchemos o quadro. Faz sentido? Claro que faz. Só o Baia sozinho leva 3. Então, se eu ajudar ele, é claro que o seu tempo vai reduzir. Foi beleza?
Mas digamos que eu esteja atrapalhando ele, tá? Se eu estiver atrapalhando ele embaixo, em vez de somar, eu vou subtrair. Eu vou apagar aqui só para fazer a continha para você, tá? Olha só. Então, digamos que a gente esteja fazendo o oposto do outro. Então, a coisa está se atrapalhando, né? Olha como é que ficaria. Não é essa a questão, inventei agora. Em cima você faz o mesmo 3 vezes 6, porque ele preenche o quadro em 3 minutos. Eu apago o quadro em 6 minutos. E embaixo você vai fazer 6 menos 3. Pronto. Resultado, 3 vezes 6, 18. Lá, 6 dividido por... 6 menos 3 vai dar 3. E 18 dividido por 3 deu 6. Até como que deu o mesmo tempo que o teu? Porque ele preencheu todo o quadro, né? O Baia começa escrevendo, eu vou apagando. Quando ele chega no final, ele vem aqui. Quando der 6 minutos, o quadro todo está preenchido. Você percebeu? Então é simples. Se estivesse ajudando, soma. Se estiver atrapalhando, subtrai. Tranquilo? Vou inventar moda para você. Eu vou inventar moda. Olha, eu inventando moda, eu adoro inventar moda. Piscina, torneira 1, torneira 2, ralo aberto. A torneira 1 leva 2 horas para encher, torneira 2 leva 3 horas para encher, o ralo esvazia em 6 horas. Tá chovendo. A chuva leva 10 horas para encher. Ai, como é que eu faço isso? Ah, a piscina tá furada. O furo leva 15 horas para esvaziar. O cara pode colocar quantas coisas quiser, tá? O máximo que eu vi foi 3, tá? Eu tô exagerando aqui. Mas é bem simples. Se estiver ajudando embaixo, você soma. Se estiver atrapalhando embaixo, você subtrai. Não é assim? Então tá, olha só. Você vai pegar a torneira 1 e a torneira 2 juntos, faça a continha. Elas estão se ajudando. Pronto. O resultado você pega com a chuva. Quando pegar esses 3, primeiro olha só, torneira 1, torneira 2, faz a conta. O resultado você faz com a chuva, se ajudando. Quando você terminar essas 2 continhas, você vai ter o tempo que os 3 juntos enchem a piscina. Cuidado agora. Quando eu pegar o ralo com o furo, entre eles estão se ajudando ou se atrapalhando? Ajudando! Porque os dois estão fazendo o mesmo serviço. Uma esvazia a piscina, a outra também esvazia a piscina. Então pega o 6 e o 15 e entre eles se ajudando. Aí ele vai dar um resultado. Aí quando você tiver o resultado para esvaziar a piscina e o resultado para encher a piscina, entre esses 2 valores, eles estão se atrapalhando. Percebeu? Então você vai fazendo continhas de 2 em 2 e mata a questãozinha fácil, fácil, fácil. Foi fofo? Legal? Pois bem, feito isso, agora eu quero... Opa, quebrei tudo aqui. Agora eu quero te mostrar as médias. Eu só vou apagar o quadro para te dar uma geral das médias e fazer as questõezinhas. Segura aí! Opa! Já coloquei a fórmula ali para você. Então a gente já viu a média aritmética simples. Você sabe que existem 4 médias. Todo mundo acha que média é só somar e dividir por 2. Não é. E ainda mais você viu lá no harmônico global, a história de eu e o Baia apagando o quadro, escrevendo no quadro, você viu que a maioria já ia fazer média ali, já ia errar. Presta atenção nas médias. Média 2 que eu vou te ensinar. Primeiro foi a média aritmética simples, aquela das notas, soma todo mundo, divide por quantos tem e deu. Média 2, uma média chamada média geométrica. A média geométrica tem a ver com progressão geométrica, tá? Mas eu não vou entrar no detalhe agora. Quando você quer calcular uma média geométrica, você vai pegar os valores e você vai multiplicar. E o resultado você tira a raiz enésima. Por exemplo, se eu tiver 3 valores, você multiplica os 3 valores e tira a raiz cúbica. Se você tiver 4 valores, multiplica os 4 valores e tira a raiz quarta. Digamos que eu queira calcular a média entre os valores 2 e 8, tá? Entre 2 e 8. Se eu pedir para você a média aritmética simples, você pega 2, soma 8 e divide por 2. 2 mais 8, 10, dividido por 2 deu 5. Então a minha média aritmética deu 5. Fiz de cabeça, né? Agora eu vou fazer a média geométrica.
Média geométrica, você pega 2, multiplica por 8. Como eu só tenho dois valores, eu vou extrair a raiz quadrada. Resultado, 2 vezes 8, 16. Raiz quadrada, 16, é 4. Olha só. O que isso quer dizer? O que a média geométrica quer dizer? Você quer saber? Se eu substituir o 2 e o 8 por 4 e 4, o resultado não pode mudar. Só que lembra que a média geométrica tem a ver com multiplicação. 2 vezes 8 vai dar 16. Tira todo mundo e entra 4 e 4. Se eu multiplicar 4 vezes 4, o resultado continua sendo 16. Já a média aritmética é quando os valores eles vão somar. 2 mais 8 vai dar 10. Se eu tirar 2 de 8 e colocar 5 e 5, 5 mais 5 também vai dar 10. Perceba que quando você tira todos os valores e coloca a média, o resultado não pode mudar. Só que depende da característica. Se a minha característica for soma, me interessa a média aritmética. Se a característica for multiplicação, aí tem que ser média geométrica. Ah, ideia, mas o vestibular não ia cobrar isso de mim, né? Pode cobrar! Eu até trouxe uma questão para você. Olha só. O preço de um produto sofreu um aumento de 69% em janeiro. No mês subsequente, ocorreu um novo aumento, porém agora é de 21%. Calcule o aumento médio no período considerado. O que a maioria vai fazer, gente? O primeiro mês foi 69% e o segundo mês 21%. Ah, e só somar e dividir por 2? Não! Sabe por que não é assim? Eu vou te falar. Deixa eu pagar esses valores aqui para resolver a questão para você. Quando você aumenta, lembra a aula lá de porcentagem, quando você aumenta 69%, você vai pegar esse cara e você vai multiplicar por 1,69. Não é isso? Não é? Você não multiplica por 1,69? Por quê? Porque o cara que era 100%, ele vira 169%. Aí, no próximo mês, ele vai ter um aumento de 21%. Aí eu vou multiplicar por 1,21. Aumentou 21%. Você percebe que as características entre eles não é soma e sim multiplicação? E como a característica é multiplicação, então, na verdade, a média não pode ser a média aritmética que tem a ver com a soma. Tem que ser a média geométrica que tem a ver com multiplicação. Então, para calcular a média geométrica entre os dois, multiplica e tira a raiz quadrada. Agora, para fazer a conta, eu vou fazer assim, ó. 1,69, você é 169 dividido por 100. Vezes 1,21, você é 121 dividido por 100. E isso tudo, raiz quadrada. Raiz quadrada de 169. 13. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de 100, 10. Se eu fizer essa conta, 11, cheguei a me engasgar, 11 vezes 13 vai dar 143 e lá embaixo vai ficar 100. Resultado, você é 1,43. Você sabe o que isso quer dizer? Eu vou te contar. Quer dizer que se eu trocar 1,69 e 1,21 por 1,43 e 1,43, o resultado não vai mudar. Quer dizer que quando eu dou um aumento de 69% e depois um aumento de 21%, é igual eu dar dois aumentos consecutivos de 43%. Porque quando você multiplica por 1,43, ele tem um aumento de 43%. Olha que loucura! Enquanto que a maioria vai pegar esse cara e vai fazer média aritmética simples, você vai fazer a média geométrica. Massa, hein? Senti você já diferenciado em média. Sentiu também? Eu senti. Tem mais? Tem mais. Vou mostrar mais uma para você. Olha só. Um ciclista percorreu 24 quilômetros em uma etapa ciclística a uma velocidade média de 24 quilômetros por hora. A segunda etapa continha os mesmos 24 quilômetros, porém, devido à inclinação do terreno, ele percorreu com uma velocidade média de 3 km por hora. Aí eu quero saber qual é
a velocidade média do percurso. Aqui eu tenho que tomar um cuidado, porque na hora que eu vou calcular a média, sabe que todo mundo faz, né? Para calcular a média, soma e divide por 2. Sabe qual é o problema? Que eu quero calcular a média da velocidade. Eu tenho lá a quilometragem fixa, né? Eu vou percorrer os 24 quilômetros. Quanto maior for a minha velocidade, você acha que o tempo que eu vou percorrer ele vai ser maior ou menor? Vai ser menor. Perceba que as grandezas elas são inversamente proporcionais. Quando você aumenta a velocidade, ele diminui o tempo. Daí o que isso quer dizer? Que eu não posso fazer média aritmética simples. A média aritmética simples é quando as grandezas são diretas. Quando você aumenta uma, a outra também aumenta. Aqui não, aqui é o contrário. Então existe uma média para quando eu tiver as grandezas inversamente proporcionais. É a tal da média harmônica. A média harmônica me diz o seguinte. Você vai pegar... Opa, quase quebrei a TV aqui, gente. A quantidade de valores que você tem, que nesse caso são 2, e você vai dividir pela soma dos inversos. Se eu tivesse 3 valores, você em cima coloca 3 e aí embaixo você soma os inversos. Você entendeu? Como as minhas médias foram a primeira velocidade 24 e a segunda velocidade foi 3, então você vai pegar 2, porque eu tenho 2 valores, e divide por 1 sobre 24 mais 1 sobre 3. Digamos que eu tivesse ido, depois eu voltei, depois eu fui de novo, tá? Primeira velocidade, 24. A volta foi 3 e ainda foi 10. Sabe o que você vai fazer? Como foram 3 valores, em cima eu coloco 3. Embaixo, 1 sobre 24, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 10. Só isso. Agora é só continhas. Na hora que eu faço continhas, né? MMC... Lembra, mantém a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, dá uma ajeitadinha, e a minha velocidade média vai ser essa aí, 5,33 km por hora. Orra! Muito fora do que a gente imaginava, é ou não é, gente? Porque se eu fizer 5 na ida e 5 na volta, ele vai ter exatamente o mesmo tempo de que se eu fizesse uma ida de 24 e uma volta de 3. Você entendeu? Média aritmética simples, média aritmética geométrica, quando os valores, a característica é multiplicação, e a média harmônica, quando a característica eu tenho valores inversamente proporcionais. E a nossa última média é a média ponderada. Para te explicar, trouxe aqui um histograma. O que é histograma? É quando eu tenho um gráfico em colunas, só que as colunas estão coladinhas. Só isso. Então vamos lá. Olha o que nós temos ali. O histograma a seguir apresenta a distribuição de frequência das idades dos funcionários de uma pequena empresa. Com os dados disponíveis, pode-se concluir que a média de idade dos funcionários é aproximadamente... Olha o que eu tenho ali, gente. A idade entre 16 e 20 anos, eu tenho 20 funcionários. Entre 20 e 24 eu tenho 14, entre 24 e 28 eu tenho 6, e entre 28 e 32 eu tenho 6. Para calcular a média, percebam que os valores vêm aos pares, a idade e a quantidade, a idade e a quantidade. Quando os valores vêm aos pares, ele vai ser a média ponderada. Olha lá. O que essa coluna está me dizendo? Que eu tenho 20 funcionários, com uma idade variando de 16 a 20. Eu vou pegar 16 ou 20? Nenhum. Você vai pegar bem o cara que está no meio, faz a média entre 16 e 20, que é 18. Então eu vou ter 20 funcionários com a idade de 18, fica 18 vezes 20. Ali eu vou ter um total de 14 funcionários com uma idade entre 20 e 24, que eu vou pegar a idade 22, então fica 22 vezes 14. Aqui eu vou pegar 26, que é o cara que está entre 24 e 28, vezes 6. E para encerrar, 30 vezes 6. Por que 30? Porque é minha idade média. Então vai ficar 18 vezes 20 mais 22 vezes 14 mais 26 vezes 6 mais 30 vezes 6. Embaixo eu tenho que somar os pesos.
É valor vezes peso, valor vezes peso. Embaixo é a soma dos pesos. Dé, como é que eu faço para saber se os pesos são os valores 18, 22, 26 e 30 ou 20, 14, 6 e 6? Eu vou te falar. Quando a pergunta for um, o peso é o outro. Só isso. Ele pediu a média das idades. Então o peso vai ser a quantidade. Você vê que eu tenho aqui a idade e a quantidade de pessoas, a idade e a quantidade de pessoas, a idade e a quantidade de pessoas. Então embaixo é só somar a quantidade de pessoas. Acabou. E aí quando você fizer continhas, nós teremos aqui a média de 21,8. Orra! Quanta coisa você aprendeu hoje, né? Vamos recapitular rapidinho? Moda, média e mediana, né? Moda é o que mais aparece, mediana é o cara que está no meio, e a média, nós temos essas 4 médias. Médias aritméticas simples, soma todo mundo, divide por quantos tem, é quando a característica for a soma, é o que mais aparece. Média ponderada, quando os valores vêm aos pares, ele não deixa de ser uma média aritmética, só porque ele é ponderado. Média geométrica, quando a característica é a multiplicação, e a média harmônica, quando os valores são inversamente proporcionais. Fechou, galerinha? Um super beijo pra vocês. Te vejo na próxima aula. Dá tchau pro Dedé. Tchau!